Olá, galera do nono ano, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda, da Escola Municipal Jacques Raimundo, e essa semana a gente vai conversar de novo sobre o material complementar carioca para os dias 15 até o dia 19 de junho, ou seja, segunda a sexta-feira dessa semana, e a gente fica com a parte de língua portuguesa, que nesse material está entre as páginas 4 e 6. Tá bom? Então vamos lá, começando. Logo na página 4, o material tem uma temática, tá? A temática é sobre renovação de emoções, como é que a gente aprende e desaprende coisas para aprender novamente. Então, o primeiro texto é uma letra de canção, né? Brincar de Viver, do Guilherme Arantes, toda organizada em versos e estrofes, né? Na estrutura do poema, tá? Na página 4, a gente já tem logo as primeiras questões voltadas a esse texto primeiro, né? E aí são questões que vão te perguntar sobre significação de palavras, são questões que vão te perguntar sobre que ideia o eu lírico pretende trabalhar nesses versos. Pede que você analise lá na questão 6 para você qual é o sentido que você percebe do emprego do verbo renovar. Isso o quê? Inicia um novo momento, uma forma de seguir a vida de maneira mais feliz. Então pede que você comprove essa ideia que o texto trabalha com a transcrição de um verso. Isso lá na questão 6, tá bom, nono ano? São só essas questões para esse texto, porque logo na página seguinte, na página 5, a gente já tem mais um texto, e aí uma tirinha, tá? Linguagem mista, verbal e não verbal. E atentem para a importância de se perceber os elementos não verbais para a composição da mensagem, né? Para o entendimento do texto, porque a questão 11 vai te perguntar justamente isso. Comente o efeito da escolha das cores para a mensagem da tirinha. Então, sempre lembrando que todos os elementos, sejam eles verbais, que são as palavras, ou sejam eles não verbais, que são as imagens, se integram para que a mensagem, nesse gênero textual, chegue ao leitor, ok? Ainda na página 5, já começa o nosso terceiro texto. É uma crônica argumentativa da Marta Medeiros. Ela se chama Aprendendo a Desaprender. Texto bastante interessante, espero que vocês gostem, tá? E a primeira questão desse texto está no finzinho da página 5. Explique o uso de reticências no primeiro parágrafo. Então, esse material trouxe bastante questões de elementos de composição do texto, né? Efeitos de sentido provocado pela pontuação, efeitos de sentido provocado por algum uso de alguma expressão, tá certo? Então, atentem, caso tenham dúvidas, consultem o material didático carioca de vocês, tá? Então, as questões seguem na página 6. A gente tem aí mais um grupo de questões relativas ao texto da Marta Medeiros. E, assim, eu queria falar com vocês da questão 18, porque a questão 18 tem lá, assim, que outras palavras desse mesmo campo de significados confirmam a sua resposta. Ou seja, que palavras remetem àquela ideia? Que palavras pertencem ao mesmo campo de significação, ao mesmo campo semântico, tá? Então, se o campo semântico, pelo que a questão aponta aí, é o universo da informática, que palavras também foram empregadas e que a gente faz a associação com esse universo da informática, tá? Só explicando essa questão. E na questão 19, a que se refere o termo destacado, o termo não está destacado. Então, destaquem aí, a palavra é isso, ok? Tá? A gente já chega aí no finalzinho do material, na página 6, tá? Com uma proposta de escrita, como o material vem ao longo da semana, das semanas, propondo para vocês, pede que você registre as suas reflexões. E qual é a reflexão
que eles propõem que você faça, né? Durante este ano tão diferente, óbvio, né? Não tem como negar que não. Você já aprendeu muito, com certeza. O que você precisou desaprender para aprender? Então, propõe que você faça uma conversa com alguém, né? Pode ser com um familiar, pode ser com um amigo, pode ser uma conversa virtual, que é o que a gente mais tem estabelecido com as pessoas nesse momento de pandemia. E aí, depois pede que você reflita e registre sobre o que você refletiu. Eles sugerem que você utilize o gênero crônica, tá? Lembrando que a crônica é um gênero de base narrativa. Na crônica da Marta Medeiros, por exemplo, ela lança a mão de uma temática, né? E aí, a partir de certas reflexões, de certos argumentos, ela vai construir uma ideia para debater com o leitor. Tá? Sempre pensando que a crônica é aquele texto leve, com uma linguagem bem simples e direta, como se o narrador estivesse conversando, batendo um papo com o leitor. Essa é mais ou menos a proposta da crônica. Então, eu espero que vocês façam essas páginas, né? Caso sintam dúvida, como eu falei, vocês podem consultar o material didático carioca que você recebeu no início do ano. A parte de língua portuguesa, especificamente, termina aqui. Mas eu queria dizer para vocês que lá no finzinho do material, e eu vou esclarecer isso para que vocês não confundam, lá nas páginas 17, 18, 19 e 20, a gente tem uma parte complementar de leitura, né, de atualidades. Então, lá na página 17, tá assim: cuido de mim, cuido do outro. Então, vem uma série de textos, tá? Para que você reflita sobre todas as atualidades que a gente tem vivido. Então, vem discutir essa necessidade da gente sair um pouco do nosso egoísmo, de pensar só em nós mesmos, né? E pensar um pouco no outro, porque essa pandemia tem mostrado isso. Não é sobre só eu ficar doente, é sobre eu ficar e ainda na possibilidade de passar isso para o outro. Então, a gente precisa cuidar de nós e cuidar do outro com a mesma responsabilidade. Por isso que a responsabilidade é coletiva. Então, os textos trazem dicas de higiene, né? Como lavar as mãos, como é que a gente se cuida. Vai falar um pouco também da necessidade da gente filtrar as informações que a gente recebe o tempo inteiro, vai falar um pouco sobre as fake news, tá? Então, eu sugiro que vocês leiam, tá bem legal. Na página 18, traz uma notícia da Fiocruz. A equipe da Fiocruz de Minas trabalha em vacina brasileira para Covid-19. Desenvolvimento laboratorial deve ser concluído ano que vem. Então, aí mais um gênero textual para vocês lerem a respeito das atualidades, tá? Textos bem atuais. E aí tem algumas questões relativas à interpretação desse texto, algumas referências de elementos usados no texto. Então, assim, nada muito diferente do que vocês já estão acostumados. Então, super vale a pena. Tem um joguinho no final para descontrair, né? E também diz que você pode fazer um outro registro das suas reflexões, né? O que você pretende fazer quando isso tudo passar, e a gente espera de verdade que passe. Então, fecha aí na página 20 essa parte com textos de atualidade para você estudar um pouco mais nesse período que a gente não está podendo se encontrar nas escolas. Então, nono ano, é isso. Um grande abraço para todos vocês. Espero que a gente se veja em breve e se cuidem, fiquem em casa.